aleluia. Eu não sou, expresse com a alma. Faça o inferno ouvir esta noite. De Deus, eu sou filho do Rei. Glórias a Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Está você feliz esta noite? A minha alma está rejubilante, porque Jesus Cristo já está aqui, igreja. Ele já está presente neste lugar. Isso é o que nos dá segurança quando estamos em sua presença. Não importa se o mar está revolto, se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. E Ele já está aqui esta noite. Glórias a Deus. Para mim, mais uma vez, a honra estar em vosso meio, igreja. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Sou um pobre homem pecador, indigno de estar em vosso meio. Mas a presença do Senhor Jesus Cristo é o que nos torna dignos e aceitáveis diante dEle. É isso. Gostaria de convidar vocês, se vocês tiverem a Bíblia em suas mãos, de ler juntamente comigo a Escritura. Aqui eu posso apoiar, né? Posso apoiar aqui em cima. A Escritura de Êxodo. Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, é o segundo versículo da Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Nós estaremos lendo. Glória a Deus. Apenas um pensamento, igreja. Se o Senhor Jesus Cristo me permitir, estarei vos falando essa noite. Vamos ler, todos encontraram? Também está no telão, né? Êxodo 12, versículo 13. Lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, o sangue seria anulado. Apenas um pensamento, lembre-se. Se aquele sinal não tivesse sido exposto, se aquele sangue não tivesse sido exposto, ele seria anulado. Vamos ler. Êxodo capítulo 12, versículo 13. E aquele sinal e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai. Aqui está a sua palavra. Aqui está o Senhor, escrito, ó Pai, em páginas terrenas. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abra as Escrituras para cada um de nós esta noite. Aguce, Senhor, o nosso ouvido espiritual para captar o que o Senhor tem a nos dizer. Tire-me de cena, Pai. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Eu me coloco diante do Senhor esta noite. Eu sou um vaso em tuas mãos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podei vos assentar. Mais uma vez agradeço a oportunidade do pastor Moisés. Deus abençoe. Para mim é uma honra estar aqui. Aqui, igreja, nós temos uma mensagem que é a maior sobressalência do ministério do nosso mensageiro. Ele tem nos falado que ele tem pregado a mensagem, um sinal. Esta é a maior mensagem que ele tem nos trazido, assim ele mesmo fala. A maior mensagem, mais sobressalente do meu ministério é a mensagem, um sinal. Eu quero apenas trazer, bem superficial mesmo, alguma coisa sobre isso. Como eu falei no início, lembre-se, se aquele sinal, que sinal, irmão Moisés? Se o sangue não tivesse sido exposto no lugar devido,
com as ordenâncias, com a ordem dada, não seria efetivo. Haveria morte. Naquele Egito haveria morte do povo de Deus. Nós sabemos que a mensagem que aquele profeta chamado Moisés, inspirado por Deus, a boca de Deus para aquele dia, falou, disse: apliquem o sangue na parede? Não. Aplique o sangue em suas calçadas. Aplique o sangue em algum outro lugar. Havia um lugar determinado por Deus. Apliquem o sangue nos umbrais de suas portas. Aplique o sangue na verga da porta. E eu, vendo o sinal, passarei por cima de vós. E não haverá praga de mortandade que afetará vossas casas, vossas famílias. Mas, pastor, havia outras ordenanças a serem cumpridas. Havia outras coisas a serem feitas por aquele povo, o qual reconhecia Moisés como um profeta, como libertador, o qual eles deviam cumprir. As condições eram, observe, o animal escolhido, o cordeiro, devia ser sem defeito, devia ser imaculado, puro. Observe, naturalmente falando, Moisés vem e fala: pegue um cordeiro puro, limpo, sem defeito, macho, que seja um macho de 1 ano. A outra ordenança: cada família deveria escolher um animal, porque no 14º dia eles deveriam sacrificar aquele animal, para pegar aquele sangue deste mesmo animal e aplicá-lo em suas casas. Não podia ser outro animal, não podia ser um cordeiro, e pegar outro cordeiro e comê-lo, e aplicar um outro sangue de outro animal. Não, devia ser o sangue deste animal, o qual era macho, sem defeito, puro, de 1 ano, o qual devia ser morto, coletado aquele sangue, e aquele mesmo sangue deveria ser aplicado no 14º dia. Essas eram as condições. Para o que, irmão Gesiel? Para não haver morte. Mas e se eu apenas pegar esse cordeiro e comer com a minha família, será que vai morrer? Vai morrer. Mas se eu pegar apenas o sangue e não comer, apenas aplicar o sinal ali, aplicar aquele sangue, vai valer? Não. Nosso mensageiro vem e fala na mensagem. Observe. Parágrafo 125, lembre-se. Se aquele sinal não fosse exposto, o mesmo pacto ficava anulado. Então deveria ser feito da maneira correta, no dia correto, da forma correta. Isso se trata de apenas um ato natural, de um bicho, o qual deveria ser morto, certo? É o que está nas Escrituras. Um animal que deveria ser morto. Animal natural, cordeiro natural, foi capaz de livrar os primogênitos da morte. Foi capaz de fazer com que o anjo parasse em frente àquela casa, o qual o sinal estava aplicado, o qual havia comido de todo o cordeiro de 1 ano, imaculado, limpo, parasse. Aqui eu não posso entrar. Aqui o sangue está aplicado. Aqui eles cumpriram em detalhes a ordem do profeta mensageiro.
Observe isso. Cumprir em detalhes. Muitos falam, aceita apenas Jesus Cristo, está tudo certo. Apenas aceita Jesus Cristo aí e vive de qualquer forma. Há processos, há passos a serem dados. Eu não quero me prolongar muito. Há passos a serem dados, igreja. Aquele tipo natural foi apenas uma sombra, sim, mas aquela sombra foi capaz de dar vidas aos primogênitos, de livrar o anjo da morte. E logo mais nós estaremos falando do tipo perfeito. O que o tipo perfeito causa em minha vida, em sua vida. Observe. A palavra tinha que ser cumprida em detalhes. A maneira correta de aplicar o sangue. Observe, Êxodo capítulo 12, versículo 7. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ou seja, na casa que não estivessem comendo o cordeiro, o sinal seria inválido. Então é necessário, além de aplicar o sangue, pastor Moisés, comer deste animal, certo? Para que o sangue seja exposto da maneira correta. Dentro de suas casas, observe, eles deveriam permanecer nas casas onde o sangue estava aplicado. E aonde o sangue estava aplicado, eles deveriam estar com suas vestimentas e posturas prontas. Tá, mas e se eu aplicar o sangue, comer o cordeiro, e eu não estiver com as minhas vestimentas? O sinal é válido. Observe, há condições a serem cumpridas para que o sinal seja efetivo. Deveriam estar com roupas e posturas prontas, cinturão nas cinturas, sandália nos pés, observe, e cajado na mão. Oh, que coisa! Você está observando? Está você comigo? Cinturão na cintura, sandália nos pés, cajado na mão. E eles deveriam comer apressadamente, com urgência. Não, mas vamos comer de qualquer jeito esse cordeiro aí. Se sobrar, a gente come amanhã o restante. Vamos comer de qualquer maneira. Não. Haviam condições a serem cumpridas. Eles deveriam estar de maneira posta, com o cajado em suas mãos, com a roupa pronta, com os sapatos em seus pés, porque havia uma promessa, que após o anjo da morte passar, eles deveriam estar prontos para sair de suas casas, sair daquele lugar. Eles estavam preparando para sair. E a pergunta que fica é: estou eu pronto para sair? Estou eu preparado, cingido, com o cajado na mão, para ir embora? O sangue foi aplicado, amém? Eu estou comendo de toda a palavra, amém? Eu estou com o cajado, postura, pronto, amém? Mas eu estou comendo apressadamente da palavra que é Ele. Porque a promessa é:
comer de todo o Cordeiro, comer de toda a palavra, se alimentar de toda a Escritura. Glória a Deus! Isso nos coloca em brete esta noite. Me coloca em brete esta noite. Eu quero estar pronto, igreja. Eu quero estar preparado. Porque o anjo da morte não foi apenas um tipo lá. O anjo da morte está passando aqui esta noite. Ele está passando, neste tempo ele está passando, ele está visitando a cada um de nós todos os dias, para ver se o sangue está aplicado, para ver se eu estou comendo de toda a palavra, para ver se eu estou preparado, para ver se eu estou calçado com as vestimentas de Efésios 6. Glória a Deus! Observe. Vamos agora para João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, que palavra, irmão Gesiel? A palavra do profeta, a palavra do mensageiro. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Oh, aleluia! Isso é segurança para mim e para ti. Crer na mensagem deste tempo é sinal. Oh, isso é tremendo. Crer na mensagem deste tempo e aplicá-la em nossas vidas é segurança para mim e para ti. Ó irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver, sabemos que está perto do fim agora. Temos trazido toda classe de mensagem para mostrar sinais e maravilhas. E agora aqui voltamos para o que a igreja tem que fazer. O sinal tem que ser exposto. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nem outra coisa servia. Tinha que ser o sangue. Agora o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Então quer dizer, pastor Moisés, que agora não é mais aquele sangue natural, aquele sangue vertido da cruz. Ah, se eu pudesse tê-lo guardado em um pote, eu o guardaria no lugar mais precioso da minha casa, aquele sangue, para olhar para ele todos os dias e dizer: este sangue é o sangue do meu Salvador. Seria precioso, não é verdade? Seria precioso você ter, talvez, aquelas roupas do mestre, vertidas de sangue. Talvez você andaria com ela guardada em seu peito, todos os dias. Aqui está o sangue do Cordeiro, qual foi imolado por mim. Oh, seria grandioso, não é verdade? Seria. Sim, seria grandioso. Porque era o sangue de um judeu? Não. Era o sangue do gentio? Não. Era o próprio sangue de Deus. Mas nós observamos que nós não estamos procurando aquele sangue, aquela química apenas. Nós estamos agora procurando a vida que estava naquele sangue, o qual o nosso profeta vem e diz que é Zoe, a própria vida de Deus. Ela tem permanecido, tem ficado no Calvário, quem sabe, pastor, há 2000 anos atrás. Este sinal talvez tenha ficado lá em Pentecoste, na igreja efesiana. Mas vem o nosso profeta, vem e diz que este sinal, Zoe, a própria vida de Deus, ela está habitando em um povo. Ela está habitando em um povo. Observe. A hora chegou.
quando o próprio sinal está se identificando bem em nosso meio e provando que Ele é o mesmo Jesus ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus! Agora, o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é um sinal para você. O Espírito Santo é o sinal. O caso, pastor Moisés, o caso está concluído. Sim, Senhor, o caso está concluído. Observe aquelas ordenanças a serem cumpridas. E observem que aquela vida que fez com que aqueles primogênitos saíssem pela manhã das portas de suas casas, observe, aquela vida que era o próprio Deus aplicado naquele sangue natural, fez com que aqueles primogênitos saíssem segundo a ordenança de Moisés. Saiam pela manhã. Saiam pela manhã. Não saiam à noite de suas casas. Não saiam pela madrugada, mas saiam pela manhã. Porque vocês saindo pela manhã, as pessoas verão que vocês, os vossos filhos, terão vida. Os vossos filhos primogênitos não estarão mortos, como os primogênitos daqueles que não aplicaram o sinal. Observe, pela manhã, eles iriam sair de suas portas com vidas, prontos para marchar, prontos para sair, prontos para ser levados para uma outra terra. Lá em Atos 2, Pedro pregando, falando aos seus irmãos naquele cenáculo, naquele aposento alto, o qual a ordem era: permaneçam ali. Existia uma ordem também, existia uma ordem a ser cumprida. 500 ouviram, nem todos ficaram, porque a promessa é: fiquem, até que do alto sejam revestidos do Espírito de Deus. Essa era a promessa. Muitos adentraram aquele cenáculo, 500 daquele lugar, permaneceram ali. Uns sentiram uns calafrios, recebi o Espírito, tá bom. Outros choraram, talvez outros desmaiaram de fome. Recebi do Espírito, tá bom. Mas houve 120 que cumpriram a ordenança em detalhes. Cumprir a ordem em detalhes causa vida. Porque a palavra de Deus diz que no 10º dia, um vento forte e impetuoso invadiu aquele lugar e tomou todos os 120 e os batizou com o Espírito Santo, fazendo-os falar em novas línguas, o qual estavam com medo, temerosos. Pela manhã, observe, na 3ª hora do dia, observe, pela manhã, lá no Velho Testamento, um tempo antes da graça, aqueles filhos primogênitos saíram pela manhã com vida. E os 120, pela manhã, às 9 horas da manhã, eles saíram daqueles cenáculos cheios de zoe, cheios da própria vida de Deus, agora sem medo, agora revestidos do Espírito Santo, para então pregar, para ir e proclamar das Escrituras, para falar que Jesus Cristo não permaneceu no sepulcro, mas Jesus Cristo agora havia ascendido aos céus e permanecido lá, talvez. Não, o Consolador veio morar em mim. Glória a Deus. Isso não é grandioso? Isso não te dá ânimo esta noite?
Todos aqui são batizados, eu acredito. Todos são batizados aqui essa noite. Isso é um privilégio, igreja. Isso é um privilégio, pastor. Toda a igreja receber do Espírito Santo e estar sendo movidas pelo guia, que é o próprio Espírito Santo. Isso não é maravilhoso? Isso não é grandioso? Isso não te dá segurança esta noite? Talvez para o mundo eles zombam de ti. Talvez eles olham para ti, irmã. Talvez olham para ti, jovem, e não te entendem. E lá vai mais um. Lá vai mais um alienado. Ah, mas se eles soubessem quem está habitando em ti. Ô, pastor Moisés, eu acredito que faltaria lugar nessa cidade, Vitória. Se eles pudessem olhar para esse grande evento que está ocorrendo aqui esta noite, porque o próprio Deus está aqui, a própria vida de Deus está nesse lugar, colunas de fogo estão aqui presentes nesse lugar, sobre cada um, e quando nos unimos, ali está o corpo místico de Deus, e aonde Ele está, toda enfermidade tem que ir embora, todo mal tem que ir embora. Glória a Deus! Isso é maravilhoso. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Moisés, na rua, ia para lá, ia para cá, dizendo: está aqui a mensagem do entardecer. Sucederá ao fim dos 14 dias, que juntareis a congregação e matareis o cordeiro. Observe Moisés preocupado. A congregação dele estava preocupada. Nosso mensageiro vem e traz uma cena ali, falando daqueles filhos. Pai, tem o Senhor aplicado o sinal? Tem o Senhor feito da maneira correta, pai? O pai saía preocupado, olhia lá fora, observava. Não, filho, fique tranquilo. Eu apliquei o sangue. Nós matamos o cordeiro. Nós nos alimentamos de toda a palavra, de todo o cordeiro. Fique tranquilo. Pai, observe. Eu sou o seu primogênito. Se o Senhor não aplicar o sinal, haverá morte nessa casa. E assim você observa talvez aqueles primogênitos, Moisés até mesmo preocupado com aquela condição em qual eles estavam. Agora, toda a congregação de Israel, sucederá aos fins dos 14 dias que juntareis a congregação e matareis o cordeiro. Toda a congregação de Israel o matará. Porão em suas mãos ele, identificando com aquele sangue. O sangue será posto sobre o portal e sobre a verga da porta. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, porque é um sinal que haveis aceitado a morte do cordeiro que eu provi para vós. Nós observamos estes pais, essas famílias, eles fizeram de tudo para que o seu primogênito não fosse morto. Fizeram de tudo para aplicar o sinal, para que não houvesse morte naquele lugar. E nós vemos um Deus em sua soberana graça, em sua soberana misericórdia, pastor, o qual enviou para o mundo o seu Filho unigênito, entregando a Ele para morrer por mim e por você. Aonde um pai estava ali protegendo aquele filho para não matar, o próprio Deus, Elohim, em sua graça, em sua soberania, Ele olha para mim, Ele olha para ti, Ele observa: o Gesiel não tem condições, o Gesiel não tem condição de ser perfeito, o Gesiel não tem condição nenhuma de chegar, de voltar para mim,
para voltar à minha herança. Então ele olha para aquele cordeiro, observa. João olha, Apocalipse capítulo 5, chorando. Quem poderá, pastor? Quem poderá nos resgatar? Quem poderá abrir o livro, resgatar a sua redenção, qual havia sido perdida? João olha para ele não era digno. João olha para a terra, e o Gesiel não era digno. João olha para debaixo da terra, para os profetas que haviam morrido, nenhum era digno. Então João chora, a Bíblia fala, que João chora. Ei, mas quando João está chorando, uma voz diz: ei João, eis o cordeiro, aleluia, da tribo de Judá, o qual venceu. Ele vai abrir o livro, vai resgatar esse livro perdido, esta redenção, o qual eu e você estávamos ali. Glórias a Deus! Podemos ser aceitos esta noite por Jesus Cristo, o unigênito, porque haveriam outros que viriam após Ele. Através desse sangue seríamos aceitos, através desse cordeiro imaculado. Isso é grandioso, não é verdade? Olhar para essa grande cena, para esse grande drama, e nos colocar nesse drama, e nos enxergar ali, e observar que eu estava predestinado naquele plano, que aquele cordeiro foi enviado à terra por mim, aquele cordeiro foi enviado à terra por ti. Diga para o seu irmão: aquele cordeiro imaculado foi enviado à terra por ti. Não foi para o mundo, claro, nós sabemos sim, mas foi para os filhos aceitáveis, porque Deus em sua presciência saberia que o Eliezer, saberia que o Gabriel, saberia que o Moisés aceitaria e aplicaria o sinal da maneira correta. Isso é grandioso, isso é maravilhoso, e Ele em sua graça vos predestinou. Eu já vou colocar o nome do Moisés aqui, porque eu sei que lá no ano de 2025, eu saberei que o Moisés ele estará firmado na minha palavra, com o sangue exposto em seus umbrais, em sua verga, no seu entendimento. Aleluia, ele estará cingido, pronto, porque ele dará voz, ele dará voz, ele dará voz a minha palavra no tempo final. Isso é grandioso, igreja. O mundo não tem recebido o que eu e você recebemos. Não é querer nos colocar em um patamar, não é isso. Mas o mundo não tem conseguido receber o que eu e você recebemos. Eles não conseguem olhar para o que eu e você estamos vendo. Eles olham para esse sangue, eles olham para esse sinal, como os egípcios, incrédulos. Ei, mais uma, matando bicho e passando sangue na porta. Ei, mas isso para mim e para ti é revelação. Para o mundo pode parecer loucura, mas para os filhos de Deus é poder. Nós sabemos o que recebemos, nós sabemos o que foi nos enviado, nós sabemos quem é o nosso cordeiro esta noite, nós sabemos o sangue, nós recebemos desse sinal, o qual não é a química, mas a própria vida de Deus. Zoe está habitando em ti, em ti, em ti esta noite. Eu convido você a ficar de pé. Eu não quis me prolongar. Deus abençoe a cada um. Que a presença do Senhor possa estar sobre mim e ti neste tempo final. O qual nós sabemos que se nós não estivermos esse sangue exposto, o anjo da morte está trabalhando esta noite. O anjo da morte está matando. O anjo da morte
está conduzindo muitos ao inferno. Que eu esta noite possa estar pronto, que eu esta noite possa estar preparado, que eu essa noite possa estar com o sangue aplicado no lugar correto, da maneira correta, porque eu quero ser raptado, pastor Moisés. Eu quero sair daqui, eu quero sair desse Egito, eu quero ir para esta terra prometida, para mim e para ti, o qual já está preparada, porque há um povo que já está preparado esta noite para adentrar as regiões celestiais. Glórias a Deus. Incline sua fronte neste momento. Eu estarei passando para o pastor Moisés. Glórias a Deus. Vamos cantar mais um hino? Aleluia. Gostaria de cantar esse hino mais uma vez. Nova aliança. Porque no momento em que o sangue verteu, os pecados meus, todos foram perdoados. Vamos cantar esse hino, Fá maior. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa predestinação, por este sangue. Sim, eu estava lá e hoje posso afirmar a dor que ele sente, o quanto ele sofreu. Oh, que graça! Quando o carrasco bateu em seu rosto e de sangue o cobriu. Sim, eu estava lá, aleluia, e hoje posso afirmar o quanto ele foi humilhado. Em seu rosto bateram sem dó, mas a dor foi ainda maior quando as mãos e os pés foram pregados. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Este sangue comprou, aleluia, eu pude encontrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Aleluia! No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança de vida eterna, pude ser chamado. Este sangue comprou minha vida, esperança perdida eu pude. Oh, aleluia! Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Glória a Deus! Ele é maravilhoso!
estejamos debaixo desse sangue, o qual é a cédula de entrada às regiões celestiais. Glória a Deus. Foi, pastor, satisfação muito grande. Muito bom. Muito bom. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão Gessiel. Coisa maravilhosa, né? E é tão bom um pastor quando recebe alguém assim que cante, que pregue, né? Você descansa e é abençoado, né? É um menino novo, tem muito futuro pela frente, né? Se não fosse tão caro, essa igreja ia comprar o passe dele, né, irmão Samuel? Para ajudar nós, né? Isso aqui é um proselitismo de brincadeira, viu, irmãos? É brincadeira, né? Que ele continua sendo esse vaso abençoado. Isso é muito importante.